Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, estou dando continuidade com vocês para a revisão do curso que estamos trabalhando desde a última, aliás, desde várias aulas, já essa é a 22ª oportunidade de revisão que temos, né? Pessoal, nós vamos falar também ainda sobre contribuição, mas desta vez contribuição específica a empresas, né? E aqui, pessoal, quando eu falo de empresas, eu estou falando de empresas de maneira geral, e aqui eu vou traçar duas exceções, ok? Quais são estas exceções que a gente fala na aula seguinte? MEI e simples, tá? Então nada do que eu estou falando aqui, pelo menos não no que for específico, cumpre ao microempreendedor individual, juro que tem um i aqui escondido, e também sobre o simples nacional, portanto, aquele pequeno empreendedor que resolve trabalhar, que resolve pedir um regime jurídico tributário diferente, que é o que a gente conhece como simples nacional, que é algo extremamente vital para o nosso país, tá bom? Portanto, empresas limitadas, sociedades anônimas, não importa qual seja a denominação social, qualquer empresa que não seja MEI, que não seja simples, a gente trata genericamente nesta aula, conclui na aula seguinte, e aí a gente também fala na aula seguinte sobre o MEI e sobre o simples, tá bom? Pessoal, vamos entender um pouco melhor o conceito, tá? Então a gente fala sobre, primeiro, a contribuição, a gente fala primeiro sobre a contribuição sobre a folha de pagamento, certo? Portanto, se vocês tiverem curiosidade, lá na Constituição Federal, artigo 195, vou deixar aqui em aberto porque ele é importante e infelizmente não temos tempo nesta aula de explorar o 195, no curso regular eu fiz, aqui eu vou sugerir para que vocês acessem a Constituição e procurem esse conceito muito importante, principalmente porque ele constrói tantos outros, tá? Pessoal, e costuma ser bem cobrado na prova também, tá? Quando a gente vê lá no 185, ele fala sobre o financiamento da Previdência de uma forma geral. E aí ele imputa ao contribuinte, empresa, né, uma série de deveres, ele contribui sobre diversas coisas, então sobre aquilo que ele arrecada, sobre o lucro, sobre a receita, sobre a sua folha de pagamento, ele vai ter diversas contribuições. Então, o empresário, ele tem a contribuição social sobre o lucro, ele tem o PIS, o CONFINS, ele também tem esta contribuição sobre a folha de pagamento. Então, é sobre este quarto elemento que eu vou tratar nessa aula, porque é o que importa no tocante previdenciário. As demais matérias também são extremamente relevantes, mas analisadas a prioristicamente ou prioritariamente à luz do direito tributário, tá bom? Bom, vamos entender melhor este conceito, certo? Sobre o que significa o pagamento sobre a folha de a contribuição sobre a folha de pagamento. Pessoal, quando a gente fala nesse conceito, por óbvio, dá para entendermos, né, que nós estamos falando sobre a contribuição que recai sobre folha de salário e sobre os pagamentos, tantos aqueles feitos quanto os creditados. A gente viu ali os conceitos, né? Portanto, tudo aquilo que sai, o que é isso aqui? Da pessoa jurídica ou da pessoa física, né? No caso aqui é jurídica, ao empregado, né? Portanto, vamos entender primeiro a relação no mundo dos fatos, depois a gente entra com os conceitos jurídicos. Seguinte, quando você fala no conceito de pagamento sobre folha de salário, primeiro você assume que tem uma empresa, ok? Portanto, alguém que vai pagar. Não necessariamente uma empresa, eventualmente uma pessoa física pode ter empregado também, como eu disse, tudo que não inclui MEI e simples entra no conceito de sobre incidência de folha de pagamento, tá? Veja, a pessoa tem, então vou assumir uma empresa só para facilitar o exemplo. Portanto, tem a empresa, ok? Empresa A, e aí a empresa tem o seu funcionário, certo? Muito bem, então é um funcionário aqui, era para ser uma coisa feliz, acabou ficando uma coisa monstruosa, por falta de talento, continua horrível, né? Tudo bem.
era para ser um bonequinho feliz, tá? Esse aqui é o empregado da empresa A. Bom, a gente já descobriu que esse empregado ele vai receber no final do mês um salário, sobre este salário um valor vai virar base de cálculo, né? Portanto, salário de contribuição, que vai ter incidência de uma alíquota, e aí ele vai contribuir. Isso aqui é um desconto que ele recebe do salário, ok? Muito bem. Além disso, a empresa A também vai ter que pagar sobre ou com base na remuneração no salário que ela paga para este funcionário, um valor. Este valor a mais que ela paga é a contribuição sobre a folha de pagamento, tá bom? Bom, veja, este é um conceito que é ampliativo, ou seja, mesmo que a pessoa não seja um empregado formal, né, registrado como carteira de trabalho, como empregado, mas um tomador de serviço de empresa ou equiparado, também vai entrar neste conceito de incidência de contribuição sobre folha do pagamento. Portanto, em outras palavras, palavras mais simples, neste valor aqui que nós estamos vendo. Além disso, veja, deve abarcar, né? Abarcar é um termo jurídico, né? Muito ruim aí, muito pouco acessível, né? Deve, nossa, só pensei em outras palavras tão horríveis quanto contemplar, versar, deve conter ou dizer sobre o total da remuneração, ok? Portanto, se você paga salário mais vale refeição, mais vale moradia, mais creche, não importa. Tudo que vier como remuneração vai entrar no cômputo. Então, por exemplo, aqui, um exemplo que a prova gosta bastante, a gorjeta, né? Então, você tem o salário, pensando aqui só na gorjeta, né? Você tem um valor aqui que é só do salário, mas também você tem umas gorjetinhas aqui, né? Que também é um valor que a pessoa recebe. Quando ele for pagar, a contribuição vai ser sobre a somatória desses dois valores ou outros, se tiverem outros valores. E aqui veja, o fato gerador não é pagar, mas sim ter prestado o serviço. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que a pessoa prestou o serviço, ou o empregado prestou o serviço, o tomador de serviço prestou o serviço, nasceu para a empresa o dever de pagar para a Previdência. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, a partir do momento em que o serviço aconteceu, isso é uma coisa do mundo dos fatos, né? Prestou o serviço, aí já nasceu o dever previdenciário. Não é o dia em que a pessoa paga, ou seja, ó, o dia que eu transferi para sua conta. Você pode pagar muito depois ou muito antes, isso não importa. Nasce a obrigação a partir do momento em que o serviço é prestado. Esse é o conceito que a gente extrai do direito previdenciário, tá? Bom, como é que ocorre essa contribuição? A empresa paga 20% da remuneração, paga o devido, a gente já conversou sobre isso. E aí, pessoal, elemento mais importante de todo, sem limite de teto ao salário de contribuição. Então, esse aqui é a primeira coisa que eu gostaria que vocês dessem destaque. Ou seja, os 4.600 que o empregado contribui no máximo não são observados aqui. Se a pessoa recebe 8 mil, se a pessoa recebe 12 mil, se a pessoa recebe 20 mil e por aí em diante, a empresa vai considerar o todo da remuneração e aí sim, a partir disso, vai incidir uma porcentagem, uma alíquota para que a empresa pague, tá bom? Portanto, é um valor parrudo, né? Um valor substancial. As empresas reclamam bastante, mas, na minha opinião, nada mais justo, né? Bom, outra coisa que eu quero que vocês guardem para o dia da prova, isso é importante, toda a empresa, 20%. Instituições financeiras, 22,5%. Ou seja, o que aqui o Estado entendeu? A empresa financeira, né, a instituição financeira, ela além de ser uma instituição que lucra bastante, ela também é uma instituição que costuma, vamos assim dizer, trabalhar com o dinheiro a partir do próprio dinheiro, ou seja, o que ela produz no mundo é ganhar dinheiro com o próprio dinheiro, né? Então, se considerou justo também onerar um pouquinho mais ou deixar um pouquinho mais caro para a empresa que
é o da instituição que seja uma instituição financeira. E aí precisa guardar, tá? É 22,5, portanto, 20 regra geral, 22,5 regra especial, tá bom? Bom, todas as verbas entram? Sim, só que você precisa fazer uma diferenciação, e essa é a terceira coisa que eu gostaria que vocês guardassem da aula de hoje, entre o que é salário maternidade, perdão, desculpa, não é isso, o que é remuneração e o que é indenização, tá? Salário maternidade é um exemplo. O que é esse conceito, pessoal? É o seguinte, já entendeu a justiça, a lei, etc., era uma discussão longa e hoje já temos isso apaziguado, que quando você tem um pagamento que é feito para remunerar um trabalho que foi prestado, aí precisa entrar na conta. Agora, se você paga um valor que é só para indenizar uma perda que o trabalhador teve ou que o empregado teve, aí não entra na conta. Por quê? Porque a remuneração, ela acrescenta o salário daquele que recebeu. Portanto, o salário, gratificações, a gorjeta, a pessoa tem um acréscimo patrimonial. Quando você fala em indenização, a pessoa está recebendo uma reparação, ou seja, algo que ela deveria ter, não teve e, portanto, está sendo reparado. Então, é preciso traçar esses exemplos. O que eu trouxe aqui? Salário maternidade é um exemplo de remuneração. Por quê? Porque corresponde ao salário da pessoa, substitui o salário da pessoa. Quando você fala em auxílio acidente, você está mais perto de uma indenização. Por quê? Porque a pessoa sofreu um acidente, veja, ela perdeu algo, não precisa ser necessariamente perder um dinheiro, tá? A indenização ela pode ser quantificada moralmente, ela pode ser quantificada sob aspectos menos tangíveis do que simplesmente, perdeu 5, ganhou 10, etc. Então, tudo aquilo que for intangível também entra no cômputo, e aí é preciso saber essa distinção. Remuneração é aquilo que acrescenta e que diretamente está ligado com uma contraprestação ao serviço prestado. Ou seja, prestou, contraprestou, recebeu. A indenização não, teve uma perda, um evento que acarretou num prejuízo, por exemplo, um acidente, etc e tal, e aí a pessoa recebe esse valor, tá? Para o contribuinte individual, esse aí 20% da remuneração mensal paga a qualquer título. Isso aí a gente já tinha visto. Aqui também, quarta coisa que eu preciso que vocês guardem da aula de hoje, versa sobre cooperativas, tá? A cooperativa tem um tratamento diferenciado que, na verdade, implica em duas coisas. Primeiro, ela contribui com 15%, então a alíquota é diferente, e depois, não é o valor total, é o valor bruto que consta na nota fiscal ou na fatura de prestação de serviços. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Imaginem no táxi, pessoal, táxi por cooperativa. Você contrata uma cooperativa e aí a cooperativa vai prestando serviço. A cooperativa vai pagar 15% sobre o valor da nota fiscal que ela emitiu por cada serviço. É isso que a legislação está dizendo, e aí essa será a contribuição da empresa, que na verdade, nesse caso, é uma cooperativa, tá bom? Muito bem, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, tá bom? Pessoal, na aula que vem a gente continua, gostaria de agradecer imensamente a todos pela atenção. Muito obrigado, até a próxima aula, tchau, tchau.